Hoje é 18 de maio e é celebrado o Dia Internacional dos Museus. Essa data lembra a importância desses espaços de memória e também de valorização cultural que contribuem para o desenvolvimento das sociedades. Você sabia que hoje, 18 de maio, é celebrado o Dia Internacional dos Museus? A data foi criada em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus com o objetivo de divulgar e promover a importância dos museus para o desenvolvimento da sociedade. Em Parnaíba, cidade que respira história em seu cotidiano, a presença de espaços que remetem à memória do seu povo está por toda parte. Além de ser considerado um museu a céu aberto, a cidade também conta com 3 museus abertos para visitação do público: o Museu do Mar, Casarão Simplício Dias e o Museu do Trem. O Museu do Mar ele é um equipamento do governo do estado que dá luz à memória do povo piauiense. E é importante falar sobre isso porque o museu fala sobre o mar e toda a economia do estado do Piauí escoou por aqui. Então eu não posso falar com recorte só em Parnaíba e também o nosso recorte é sobre o Delta do Parnaíba. Cada museu ele vai ter a sua função específica, o nosso ele é ser pedagógico. É pensar sobre essa comunidade, que é os povos do Delta, sobre esses municípios e sobre esse ecossistema que é o Delta do Parnaíba, o único das Américas. Então o Museu do Mar ele faz uma escolha de narrar sobre os habitantes, os saberes, a natureza que nós temos hoje. As pessoas precisam entender um pouquinho dessa diferença porque a gente também tem os museus históricos, os museus clássicos. Então a gente não vai ter aqui um passado tão representativo. Mas se engana quem pensa que museu é lugar apenas de quadros ou obras de artes antigas. Esses espaços são também essenciais para a abertura do diálogo sobre temas que colaboram tanto com questões atuais quanto com o futuro da sociedade. Inaugurado em 2021, o Museu do Mar recebe cerca de 80 mil visitantes por ano. E muito além de um local que conta a história do povo do Delta, é também um espaço que vem se destacando na formação e promoção cultural. Porque às vezes quando a gente fala em museu, as pessoas já atrelam logo a um professor de história ou a um museólogo, e é bem mais amplo os profissionais que compõem essa expertise. Então a gente tem desde estudantes, professores, até os nossos protagonistas, que estão expostos aqui nas galerias, até os profissionais como os arquitetos, curadores, museólogos que fizeram a composição desse espaço. Então lá está ficando um pouquinho da memória através das redes sociais para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade venham, captem essa informação e para aquelas que já vieram não esqueçam. E para celebrar o Dia Internacional dos Museus, este ano o tema escolhido para tratar o assunto foi Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. O ilustrador Lucas Ximenes acredita que a ampliação de espaços como o Museu do Mar e o Museu da Vila é fundamental para a valorização daquilo que conta a história dos antepassados, mas também dos artistas e personalidades da atualidade. Todo museu e galeria são importantes, tanto para lembrar a nossa história, lembrar a história da cidade como um todo, recordar é viver, digamos assim, e também de promover novos artistas, novas exposições, e promover a cultura, que é muito importante para a cidade. Na verdade, é a cultura da cidade que promove turismo também, que ajuda a circular um pouco de dinheiro na cidade também. Então, a questão de recordar, o povo poder reviver a sua história e também promover novos artistas, novas culturas, novos espaços para o lazer, digamos assim. Pensar essas instituições para além do que elas parecem ser, Viviana? Não só um espaço de guarda e salvaguarda dessas memórias, mas também apontando sempre para o desenvolvimento humano. É exatamente isso, Helder. Nesse dia, o que os especialistas na área buscam lembrar é exatamente que os museus, eles não são algo que tem que ser remetido somente ao passado. Afinal de contas, aqui em Parnaíba, que é a cidade que a gente vive, a gente sabe que é um museu a céu aberto, como nós citamos aí na matéria. Por quê? Porque
toda a história dos nossos antepassados, ela continua presente no cotidiano da cidade, por meio das suas ruas, dos seus casarões, dos espaços públicos que foram criados à época, as árvores, as obras de arte que tem pelas ruas de Parnaíba, enfim, ali na Praça da Graça. Tudo conta a história, claro, dos antepassados, mas continuam fazendo parte do nosso cotidiano e também certamente vão influenciar no futuro. Sobre essa mudança da concepção, do entendimento do que é o museu e da importância dele para contar a história dos antepassados e também na atualidade do futuro, a gente vai ouvir agora uma fala da professora doutora Áurea Pinheiro, que conta para a gente como que tem sido essa atualização no conceito de museus. No Brasil, nós temos o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que, a exemplo de outros países, segue as orientações do ICOM e também celebra a Semana de Museus. Nós já estamos na 21ª Semana de Museus, com a mesma temática, Museu, Sustentabilidade e Bem-Estar. Nós que fazemos o programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia, estamos realizando no museu que criamos com e para as comunidades locais no litoral do Piauí, nomeadamente em Luiz Correia, na Vila Bairro Coqueiro da Praia, o Museu da Vila. O Museu da Vila faz parte de uma rede maior de museus, que é o Ecomuseu Delta do Parnaíba, que congrega uma série de municípios. A área de proteção ambiental, quando nós escolhemos Ecomuseu Delta do Parnaíba, é por entendermos que a área de proteção ambiental é um museu a céu aberto. E por ser um museu a céu aberto, comporta dentro de si uma série de museus, criando ali uma rede de museus de território. São 10 municípios com um rico e complexo patrimônio cultural e natural. Mangues, tartarugas marinhas, cavalo marinho, né? Então toda essa efervescência transforma a nossa concepção de museu, não mais o edifício, a coleção ou as coleções e os visitantes, mas na verdade o território, as pessoas e o patrimônio. Então nada mais justo do que estarmos, essa temática, ela coaduna muito com a nossa forma de pensar, né? Essa proteção do meio ambiente, né? Essa relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Bom, como bem citou e a professora Áurea, a região de Parnaíba e todo o litoral piauiense é sim um grande museu a céu aberto e justamente nessa atualização da concepção sobre o que é museu é buscar refletir que não só a história do passado, dos nossos antepassados, das pessoas que vivenciaram aqui esse ambiente, hoje a gente também vivencia toda essa região como uma área de pesquisa da atualidade e também do futuro, principalmente em cima desse conceito que esse ano vem sendo celebrado nessa data, que é a questão da sustentabilidade e do bem-estar da sociedade. Viana, obrigado pela produção, também retratando aí o assunto, né, de hoje, no dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus.